minutinho aqui, quem é Graziele? Eu trabalho com recursos humanos, eu tenho a Expanse RH também, trabalho há 15 anos, né? A formação o Fabrício já orientou, já informou, e eu tenho 15 anos nessa caminhada. E trabalho com recrutamento e seleção também. Então, trabalho nessa área já há um tempinho. Ok, vou falar. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada pelo feedback. Porque a gente já está no time seguindo ali os tópicos. E eu trabalho, então, com recursos humanos há um bom tempo, e aí, por que não a gente trazer toda essa bagagem de conhecimento para poder transferir um pouquinho de dicas para candidatos, quanto também para empresas. E esse é o trabalho da Expanse. A Expanse, a proposta é como a gente atuar mesmo como uma ponte, porque nós temos muitos profissionais bons no mercado de trabalho, porém, às vezes não sabe se apresentar bem, às vezes não sabe o caminho, como chegar àquela oportunidade de trabalho. E assim como nós temos empresas também que no dia a dia, no corre-corre, às vezes não consegue encontrar aquele candidato que ela está buscando, com aquela expertise que ela precisa. Trabalhamos, a Expanse também trabalha com orientação profissional para candidatos, confecção de currículos, treinamentos também na área de recursos humanos e recrutamento e seleção, ok? Então, aí é Expanse RH e Graziele. Então, vamos falar um pouquinho, início de tudo, o que vem a ser o currículo? O currículo, ele nada mais é do que, se a gente pegar do próprio latim ali, né, currículo vitae, é o quê? É a carreira profissional a vida. Então, a vida profissional da pessoa. Então, por isso que a gente tem ali o foco principal é o profissional. O que nós vamos agora? Muita gente me pergunta, às vezes, Grazi, o que eu coloco no meu currículo? Como que eu vou organizar o meu currículo? Modelos, eu sei que eu recebi ali algumas dúvidas. Existe essa questão do modelo também. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Em relação ao quê? Antes de tudo, nós precisamos saber que no currículo, pessoal, nada mais é assim. O que eu coloco é a verdade. Ah, mas, poxa, eu tenho tão pouquinha coisa, não tenho muita informação. Mas existe como a gente trabalhar todas as informações, pegar as soft skills, que são as habilidades que vocês têm, a parte técnica. E uma coisa que às vezes é ignorado, às vezes eu tenho uma habilidade, eu nem desperto para aquela habilidade no meio profissional, mas eu domino muito rede social. E hoje eu acho que a juventude está dominando rede social. Isso também é uma habilidade. Então você pode, e isso daí é usado até mesmo às vezes para descobrir uma futura profissão. E muita gente ignora. Então, assim, são todas essas coisinhas que a gente consegue compilar e jogar de uma forma interessante no currículo para poder. Não é encher linguiça, pessoal, por favor. Mas como que eu posso dizer ali? Rechear também, apresentar bem o seu currículo de quem vocês são realmente. Então, antes de tudo, a verdade, né? Um exemplo. Eu falo inglês, mas eu não falo fluente. Se eu colocar lá que eu tenho inglês avançado, vocês já pensou que a empresa pode ligar e eu já fiz isso? Claro que eu não tenho meu inglês aprimorado, nem não é muito a minha praia, mas com uma profissional da área, ligar em inglês. How are you? A hora que chega, atende lá, a pessoa não sabe falar inglês. Mas no currículo está inglês avançado. Então, por isso que é importante, tudo que está no currículo, a empresa ela vai dar um jeitinho de testar. Qual o modelo que nós vamos utilizar? Eu vou riscando aqui também o que vocês me pediram. O modelo, pessoal, que nós vamos utilizar, nós vamos nos ater, é o modelo padrão, é o que eu sempre falo. Nós, às vezes, tentamos colocar bonito, eu vou colocar um azul, vou colocar aquela tarja azul, tem muitos currículos, modelos bem coloridos. O importante é o modelo padrão. E por que eu oriento o modelo padrão? O modelo padrão, ele é bem objetivo. O recrutador, quando ele está na outra ponta lá na empresa, vou só passar um segredinho para vocês, que às vezes o pessoal não se atenta. Em média, pessoal, quando a gente lança uma chamada de recrutamento, nós recebemos em média de uns 300 currículos. Então, assim, em média 6 minutos, 6 minutinhos para poder a gente dar uma atenção naquele currículo. Então, a gente já vai nos pontos principais. O modelo padrão, ele é riquíssimo, ele é simples, mas ele é objetivo. Então, a gente já sabe, naquele modelo ali, as respostas que nós buscamos. E é por isso que a gente tem o intuito aqui agora de passar essa objetividade, o que constar no currículo, para ser atrativo. Atrativo não é ser bonito, mas ele é responder o que o recrutador, ele procura saber.
responder justamente o que ele procura saber. Estou vendo que o Pedro ali, as perguntas a gente vai respondendo depois, mas Pedro, a gente pode sim trabalhar com o modelo padrão. Tem muitos na internet, mas a gente pode disponibilizar até esse modelo que a gente vai seguir aqui no template aqui em cima. Vamos tocar aqui agora, então? Vamos seguindo? E aí, a questão que sempre me perguntam também, olha, vocês podem observar ali, eu já estou pegando um tópico, que é a dos dados pessoais. Os dados pessoais, primeiro de tudo, se a gente for falar, eu vou falar da formatação, pessoal. Vamos seguir. O modelo padrão que a gente geralmente orienta, não somente eu, é o quê? A fonte é Arial, Times Roman ou Verdana. Porque não é aquela cheia de firulas, ela é bem legível. O tamanho da fonte, geralmente, é do tamanho 11, de 10 a 12, na realidade. Mas, assim, eu sempre oriento o tamanho 11, que ele não fica, que às vezes a fonte 12, ela fica bem, se não colocar uma formatação ali, uma entre linhas, ele fica um pouquinho embolado. Ok, vamos seguindo aqui. Me perguntaram também quantas páginas. Mas Grazi, eu tenho muita informação, muito curso, e eu sei que o IFES, ele proporciona muita informação. E às vezes a gente quer preencher, colocar tudo. O que a gente orienta, pessoal, é 2 páginas. No máximo 3. Mas para ele ser bem objetivo, são 2 páginas. E você compilar todas as suas informações dentro dessas 2 páginas. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho como que a gente vai usar cada tópico. Nesse template que eu disponibilizei ali, vocês podem ver ali, né, o nome completo. Existe sempre um questionamento. Eu posso reduzir o meu nome? Eu posso colocar só o meu nome, igual o meu mais conhecido, Graziele Silva. Eu posso colocar só Graziele Silva? Não existe nada que proíba. Mas, assim, eu particularmente oriento que seja o nome completo. Porque muitas das vezes também, um segredinho básico, que aí depois a gente pode falar isso em um outro momento, não vai dar tempo. Às vezes a empresa, ela procura também, às vezes a questão da rede social, ela vai te procurar na rede social. Isso daí, de certa forma, ela te facilita o recrutador a encontrar. Porque hoje, gente, é uma realidade. O recrutador, a empresa que está contratando, ela quer conhecer você, ela tem o currículo, que a gente usa o currículo como cartão de visita, ele tem que me apresentar bem, mas ele tem que despertar o interesse do recrutador para ele, como que eu posso dizer, levar a ele a buscar a meu respeito. Então, a gente tem que organizar toda a nossa vida, digamos, né? O Fabrício, que está aí, que é do marketing, né, ele sabe como que a gente trabalha isso daí. A gente tem que alinhar, tem que ser tudo coerente. Então, o quê? Eu até coloquei ali nos dados pessoais a respeito do LinkedIn. Qual a rede social que eu posso citar no meu currículo? O que eu oriento é o LinkedIn. O LinkedIn porque ele é profissional. E quem não tem LinkedIn, por favor, faça a sua conta no LinkedIn. Ela é uma conta profissional, eu costumo dizer que é um Facebook profissional. É claro que a gente não pode usar como a gente usa no Facebook, porque a gente vai estar com contatos de profissionais, os profissionais que podem nos contratar futuramente. Então, que legal, olha. Mas é interessante, Eduardo, eu te convido a conhecer o LinkedIn. Você vai ver que é uma plataforma que ela vai poder te ajudar em muito. Brasil afora quanto fora. E o LinkedIn faz isso chegar mais rápido para a gente. Então, tá ali, olha. Outra coisa que é interessante também no currículo, pessoal, vocês estão vendo ali que eu coloquei a minha idade, porém, tem também a questão, o quê? A data de nascimento. A data de nascimento, quando a gente coloca a data de nascimento no currículo, eu oriento, porque pode ser que talvez eu enviei o meu currículo para uma empresa no ano passado. E a empresa, hoje a gente fala que não é interessante olhar por idade. Mas, gente, não, infelizmente é algo que sempre vai existir. Por mais que exista a orientação, a gente sabe que algumas empresas, como o Nubank, eles utilizam o recrutamento às cegas, que contempla até mesmo um ponto que vocês me perguntaram, que está ali em cima, que é sem foto. Hoje em dia, o currículo não se coloca mais foto. Nós não usamos foto no currículo, até mesmo justamente, o Lucas acabou de perguntar, não se coloca, o Lucas, mais, exceto se a empresa, na chamada de recrutamento, vocês vão ver que a chamada de recrutamento, ela vai ser o norteador
para vocês, me perguntaram ali, como adaptar meu currículo? Eu tenho que adaptar o meu currículo para cada ocasião. Então, a chamada de recrutamento, ela vai ser o meu norteador. Eu vou tentar, com o meu currículo, responder aquela chamada. Essa chamada de recrutamento, se está lá que você precisa colocar foto, então nós teremos que colocar. Exceto tem algumas outras carreiras, que é modelo, aí tudo bem, você tem que caprichar na foto. Se é um currículo, talvez para a área de marketing, então vocês têm que mandar, às vezes, até o portfólio. É o portfólio, não é nem, às vezes, um currículo formal, né, no Vitae ali. Existe uma forma diferenciada, né, Fabrício, de apresentar projetos, um portfólio. Existem as exceções, mas nós estamos falando do padrão. Meios de Inclusive, contato. para prestação de serviços, ano passado eu fui oferecer meu serviço para uma determinada empresa daqui do estado, eles não me pediram currículo, eles me pediram o Instagram, porque pelo Instagram eles veriam a minha experiência na área, aqueles trabalhos que eu tinha desenvolvido na área. Mas aí já é outra área, né? Não é para me contratar como um funcionário, e sim para prestar um serviço muito pontual. Freelance, né? E é interessante porque, através do Instagram, pessoal, é isso que eu gostaria. O Fabrício falou uma coisa interessante. As nossas redes sociais, elas apresentam um pouquinho da nossa performance, até profissional, principalmente no caso do Instagram, né? E também uma parte cada vez mais, eu costumo dizer que a técnica, ela contrata. O comportamental, ele te mantém. Não adianta a gente ter, depois vocês vão ver lá, a parte de habilidades técnicas lá riquíssimas, porém no meu comportamental eu não trabalhar essa. Mas isso daí é um tópico para o futuro, que senão a gente pode do currículo. Contatos, pessoal. E-mail, uma atenção muito grande com o e-mail, pessoal. Às vezes a gente recebe gatinhaesperta@hotmail. Ok, pessoal, mas não use esse e-mail para mandar currículo, porque não fica legal. A hora que a gente chega lá, o nome, digamos assim, o nome o nickzinho que a gente fala, né? Que é o nome do usuário, receber lá um gatinho esperta. Não pega, não casa com o meio profissional. No telefone também, e-mail, pessoal, colocar aqueles que vocês acessam. No telefone de contato. Colocar, se você tem um telefone, coloca o seu número, mas tenta conseguir, pega às vezes pai, mãe, claro que você vai colocar aquelas pessoas que podem te passar o recado. Porque é incrível, mas muita gente perde oportunidade porque não atende o telefone. E hoje em dia, pessoal, principalmente aqui em Colatina ainda, não é prática utilizar o WhatsApp. Estou falando, muitas empresas utilizam, mas algumas ainda preferem fazer o contato, falar, ouvir a pessoa, a reação, a empolgação da pessoa, a animação. Então, coloquem um telefone. Se vocês não podem atender em todos os horários, coloca, não é feio, coloca uma observaçãozinha ali. Atendimento após tal horário, digamos, eu trabalho de manhã, estou disponível à tarde. Atendimento após as 13. Ou coloca lá, recado, nome da pessoa. E avisa essa pessoa que você está colocando o nome dela como referência, porque vão ligar. Vamos tocar para frente aqui então, né? Ok, pessoal, em relação a isso daí, ficou tudo tranquilo? Ah, tá, eu pulei ali. Documentação. Hoje não é obrigatório, não é interessante nós colocarmos documentos. Por quê? Primeiro, tem a questão da lei de proteção de dados agora, até que foi postergada agora, né, com isso tudo, mas documentação é muito sério para a gente ficar colocando em tudo quanto é canto, ainda mais em documento. E ainda mais, eu vejo às vezes, e não aconselho a fazer isso, pessoal, tem gente que distribui currículo igual panfleto. Distribuir currículo não é panfletar. Vocês vão distribuir o currículo, o seguinte, eu estou vendo, e hoje nada melhor do que o network, né? Fui lá para o network para poder você ficar antenado, porque às vezes nem todas as vagas são divulgadas, mas às vezes o seu colega, ele sabe de uma vaga e ele vai te falar, fulano, olha, estão precisando de um auxiliar administrativo na empresa X. Então, o que vocês fazem? Muitas pessoas já têm um modelo padrão ali. Ah, não, eu gostaria de saber se realmente... Dá uma ligadinha para a empresa, olha, eu recebi uma informação, confere, tem algum e-mail de contato, principalmente se você não tem. E hoje, a melhor forma, pessoal, eu estou correndo um pouquinho para dar tempo, mas se tiver ruim para entender, me sinalizem aqui que eu pauso mais. Eu acho que está bem claro, pode continuar. Tá tranquilo, né?
Para poder enviar, pessoal, envie por e-mail. Vamos evitar, exceto que você conhece aquele gestor, que vai ser a sua ponte, e aí vocês vão entregar em mãos. Mas eu sempre oriento não deixar na recepção da empresa, porque também o que que ocorre? Quando o recrutador ele vai fazer a seleção, às vezes, se ele usa um sistema, se ele usa, às vezes, a plataforma dele e da empresa, não precisa, o Eduardo, não precisa. A data de nascimento é importante, eu colocaria. E o endereço também é interessante, mesmo que você não coloque a rua, coloque pelo menos talvez o bairro e a cidade, porque a pessoa precisa saber que se você é da cidade. E tá, bem lembrado. Você me fez lembrar um outro ponto. São muitos pontos, pessoal. Se vocês pretendem enviar currículo para uma outra cidade, é interessante você colocar lá o que eu coloquei lá em cima, disponibilidade para mudança de cidade. Porque senão você coloca o seu endereço daqui de Colatina, a pessoa vai olhar, não, eu tenho profissionais aqui de, um exemplo, de Linhares, vou pegar aqui. Ou se você talvez já tem um parente lá em Linhares, olha, eu vou colocar o seu endereço aí, posso? Porque você já vai concorrer por igual como você está residente lá naquela cidade. Confesso que isso daí, às vezes, o recrutador ele acaba observando, porque quando a gente traz um profissional de uma outra cidade, a gente analisa tudo que vai, impacto de vida também e tudo mais, né? Ok, então isso daí já finalizou e tá. Da panfletagem, e não enviem, pessoal, o currículo para... Às vezes o pessoal coloca assim, a gente recebe lá, e a gente fica conhecendo o endereço de todos os RHs da cidade. Coloca para RH, um exemplo ali, currículo expand, mas coloca para a empresa X, tudo copiado. Pelo menos, então, coloque cópia oculta. Não coloca currículo tudo copiadinho, não. Porque fica feio por causa que dá a entender que você não tem um objetivo, você está indo atirando para tudo quanto é lado. E a empresa, cá entre nós, não gosta de profissionais que estão atirando para tudo quanto é lado. Ok? Bom, objetivo. O que vem a ser o objetivo? Algo bem objetivo. O objetivo a gente sempre coloca a área pretendida. Já foi o tempo, no passado, a gente colocava aquele objetivo bonito, integrar essa empresa, fazer parte dessa conceituada empresa, colaborar com o desenvolvimento e etc e tal. Hoje não mais, ficou para trás. Hoje, o objetivo, ele é o quê? Se eu estou mandando meu currículo para auxiliar administrativo, meu objetivo é auxiliar administrativo. Ah, não, eu não sei o nome da vaga, mas é área administrativa. Vou colocar lá, área administrativa. Outra coisa. Eu também já errei, Jaine, pode ficar tranquila. Outra coisa. Quando a gente coloca o nosso objetivo, ele tem que se comunicar com a nossa formação e ele tem que se comunicar também com a nossa experiência profissional. E além de se comunicar com a chamada de recrutamento. Porque às vezes na chamada de recrutamento já disse lá o quê? Já citou que você precisa ter experiência. Eu quero pessoas, um exemplo, vendas, que é o que mais está precisando. Preciso de pessoas com experiência em venda. Então, nesse caso, você já tem a obrigação de colocar lá que você tem experiência e descrever, como a gente vai ver lá para frente. E o seu objetivo vai ser o quê? Consultor de vendas, que é uma área. Então, você pode colocar ou a área ou a função. O que vem a ser o resumo profissional? Hoje em dia, ainda são poucas pessoas que colocam o resumo profissional, pelo menos aqui em Colatina. Eu oriento, por quê? Considerando que um recrutador ele tem 6 segundos para poder fazer a sua análise daquele currículo, quando vem o resumo profissional, ele já vai direto no resumo. A gente já pega e já olha o resumo profissional ali, porque ele é o resumo do nosso resumo curricular, digamos assim. Que currículo em francês é résumé, né? Então, no resumo profissional, você vai colocar a sua formação, você vai colocar ali um exemplo ali, ó, a sua experiência, você vai sintetizar, de certa forma, a sua experiência. E é importante, se você tem, Graziela, eu participei, igual eu sei que o pessoal do IFES participa muitas vezes de projeto de robótica, coloca a sua vivência, um profissional, exemplo ali, olha, vivência na área de robótica, desenvolvimento do projeto, se obteve alguma premiação, é interessante inserir, porque principalmente vocês que estão na faculdade, vocês estão começando a vida profissional, às vezes vai cair num ponto que me perguntaram, eu não tenho experiência profissional, o que eu coloco? Eu valorizo o que eu tenho. Eu tenho uma experiência acadêmica, participei de um projeto. Esses projetos que o IFES faz, entrem, participem, porque isso vai contar no currículo de vocês.
Porém, na hora de colocar no currículo, vocês precisam se atentar justamente como colocar no currículo para ser atrativo. Que venha a ser isso daí, ó. É uma vivência, querendo ou não. Vocês podem inserir lá na experiência também profissional de vocês. Se é um estágio, muita gente fica com dúvida se vai usar o estágio como profissional, área profissional. É a área profissional. Então, o resumo é isso daí. E o resumo também, pessoal, ele pode ser utilizado, deixa eu ver se eu só não estou fugindo aqui, o resumo ele pode ser utilizado também como o corpo do e-mail. Não tem quando a gente manda o nosso currículo por e-mail? Nunca, jamais enviem currículo no corpo do e-mail. Não, o layout, quando a gente recebe, não é interessante. Então, envie anexo, PDF, o arquivo que a gente orienta é PDF, até por segurança das suas informações, que ninguém vai editar elas, e abre em qualquer outro também leitor. Então, PDF, e quando você inserir, não manda, às vezes, tem gente que coloca lá, faz um texto lá, implorando a vaga, coloca lá, estou precisando no assunto. Pessoal, não vamos implorar por vaga. Hoje o mercado está um pouquinho diferente. Tanto a empresa ela analisa o funcionário, quanto o funcionário também analisa a empresa. Então, primeiro, você não demonstra essa questão desse desespero, porque isso você já está sendo avaliado por isso também. Então, quando for colocar o seu currículo, anexa no currículo lá o assunto, a vaga, vai ser sempre a vaga, auxiliar administrativo, ou currículo, no máximo. Não vamos ficar enchendo muita coisa para poder não... E tá, o assunto de vocês, é interessante colocar o assunto, o recrutador, às vezes, ele coloca na chamada. Assunto, auxiliar administrativo. Por quê? Quando a gente puxa o currículo, a gente vai jogar um filtro. E aí você vai cair no filtro. Então, por isso que eu falo que é interessante mandar, às vezes, por e-mail também. E o assunto é isso daí. E esse resumo profissional você pode usar no corpo do seu e-mail, como a sua apresentação. Antes tinha a carta de apresentação, hoje ela é pouco utilizada ainda aqui, porque a maioria dos currículos são virtuais, são envios online. Então, usa o seu resumê como se fosse a sua carta de apresentação, para você atrair atenção já na hora que recebe o currículo. O recrutador recebeu ali, abriu aquele textozinho ali, opa, é interessante. Então, é uma forma de você já adiantar algumas informações. Vamos tocar para frente. A Letícia fez uma pergunta interessante. Projetos voluntários também podem ser colocados no currículo? Ela está falando do exemplo dela, porque ela já foi voluntária. Uhum. Pode. Vou responder as duas já aqui, então. A Isa e ela que já nos perguntou. Lá depois, nos campos adicionais que vai ter, no campo adicional, eu costumo dizer que a gente pode colocar tudo, claro que com bom senso. A gente pode colocar todas essas informações que eu gostaria que o recrutador considerasse. Porque um hobby pode falar muito de um profissional. Qual da questão das aptidões dele também? Ah, eu gosto de leitura. Se é um auxiliar de biblioteca, você vai se destacar. Eu gosto um exemplo ali, eu gosto de mexer no Excel, eu tenho facilidade com Excel. Coloca lá que se é para o financeiro também você vai se destacar. Então, são coisinhas que você pode acrescentar. Voluntariado também. A gente pode colocar lá no adicionais, informações adicionais. Participo de projeto voluntariado voltado para. Coloca sempre o objetivo também do projeto, que é interessante. Ver as causas que você também trabalha em prol. Ok, formação acadêmica. Primeira coisa que é importante a gente se atentar. A foto, Felipe, eu já até falei lá em cima, não precisa mais foto. Hoje em dia a gente não usa mais foto, só se a empresa exigir na chamadinha, ok? Formação acadêmica, pessoal, um ponto muito importante. Vocês ali, que vocês estão. Eu sempre vou considerar em ordem decrescente. Então, da mais atual para as mais antigas. Eu tenho, Graziele, umas 10 formação acadêmica, nível superior, estou falando ali. Se eu tenho nível superior, estou cursando ou etc., eu vou colocar formação acadêmica. Se eu só tenho ensino médio ou técnico médio, eu vou colocar escolaridade, ok? Formação acadêmica nível superior, escolaridade, formação nível médio. Ali, eu tenho 3 faculdades, um exemplo ali. Um exemplo, eu tenho uma faculdade de nutrição, não é verdade, pessoal, não tem não. Eu tenho uma faculdade de nutrição, eu tenho uma faculdade de contabilidade e tenho uma faculdade de administração. Eu posso citar as duas de administração e contabilidade, se a minha vaga que eu estou concorrendo é na área administrativa. A de nutrição, não precisa nem citar, por causa que ela se torna irrelevante para você. Então, sempre quando a gente faz colocar
essas informações, a gente analisa se vai somar com a vaga que eu estou concorrendo. Falar de si. É meio complicado, às vezes, a gente falar da gente, ô Jaine. Principalmente porque, às vezes, a gente coloca habilidades que é quase que a gente não compra carro sem roda, digamos assim. Então, se eu estou contratando um profissional, às vezes a gente coloca, eu sou pontual. Tipo assim, é uma obrigação nossa. Então, eu sou Muito pontual. organizada, perfeccionista. Então, depende muito. A gente pode utilizar algumas qualidades próprias da gente. Fabrício, deu uma sumida aqui. A gente pode colocar igual lá no resumê. Profissional com boa comunicação, bom relacionamento interpessoal, mas é claro que isso daí você vai ser testado depois, às vezes, numa dinâmica de grupo e etc e tal. Na própria entrevista também, né? Isso aí. O currículo é para você chegar até o momento da entrevista. É o seu cartão de visita, você está se vendendo. Fica um termo meio bem forte, mas é a verdade de mercado hoje. Então, ali, olha, se eu tenho uma pós-graduação, eu tenho mestrado. Então, vai ser o mestrado, posterior, eu tenho a minha especialização, pós-graduação, e, por último, a minha graduação. Se eu tenho 2 graduações, fica as 2 graduações. O importante, o nome do curso que eu fiz, o instituto, por exemplo, ali, a faculdade. Precisa colocar se à distância ou não? Não precisa. Hoje em dia, com a crescente do EAD, está sendo irrelevante citar essa informação. E o período ali, olha, um exemplo ali, olha, o MBA, Unesc, a faculdade que eu formei na pós-graduação, e a Tina foi minha professora, e o ano de formação, meu ano foi de 2010 a 2011, e eu acho interessante também colocar o artigo que você defendeu. Coloca o artigo, porque isso daí já mostra também um exemplo. Eu sou da área de recursos humanos. Eu gosto de área de recursos humanos. Então, as oportunidades que eu buscaria seria na área de recursos humanos. E eu estou denotando já para o recrutador. Olha, eu me aprofundo nos estudos. Ok? Bola para frente agora, então. Vamos lá, Fabrício? Alguém aqui, ó. A Letícia perguntou, quem sabe falar inglês, mas não tem diploma. Pode colocar? Pode a minha colocar. Pergunta do Pedro H. Ei, Tina, porque o inglês você vai ser avaliado num teste, possivelmente. Vai ter um teste, você vai ter que fazer alguma comunicação, alguma coisa você vai ter que comprovar. Então, se você não tem curso, mas você sabe e você está seguro, ok. E independente do ano, gente, coloca formação. Eu oriento a colocar, porque em algum momento você teve acesso àquele conteúdo e ele vai te auxiliar. Vamos lá agora para as experiências profissionais. Algumas pessoas, pode pular, Fabrício. Algumas pessoas me perguntam, pode colocar, Eliane, né? Pode colocar. A única coisa que você vai colocar é o seguinte, um exemplo, estou fazendo administração. Administração, comecei em 2020/2025, um exemplo, 2024, né? Coloca o ano, não precisa colocar cursando e tal, coloca só o nome do curso, o ano, seu ano de início e de formação, e aí já entende que você ainda já está em formação. Algumas pessoas me perguntam, Grazi, o que eu coloco primeiro? E volta no anterior, Fabrício. Algumas pessoas me perguntam o que eu coloco primeiro. Eu sempre oriento o seguinte, se você não tem experiência profissional, mas você está estudando a área, está fazendo faculdade, valoriza a sua formação primeiro. Eu tenho experiência de estágio. Mas eu quero colocar isso primeiro, então. Vou colocar primeiro a parte profissional, que é a experiência profissional. O posterior, eu acho que pulou 2. Ou será que não está aí? Você pula, Fabrício, para o próximo? Que aí esse aqui, o anterior, esse aqui não é esse não, né? Ele voltou, não. Esse é o terceiro, quarto, pula. Quinto. Esse aí. Esse aí é a experiência profissional. Quando a gente vai citar experiência profissional, pessoal, a gente coloca o seguinte, é o nome da empresa. Primeiro, no meu modelo ali, eu uso sempre, olha, o ano, qual ano? Quando a gente coloca, é interessante a gente colocar sempre o mês e o ano. Coloca o mês e o ano, que você vai estar, começou, um exemplo, eu estou atual, estou trabalhando, um exemplo ali, vamos supor que eu trabalhe nessa Bons Ventos aí. Então, estou trabalhando. Colocar tracinho atual. Porque o recrutador, às vezes acontece, pessoal, de entrar em contato. Olha, eu estou confirmando aqui, porque querendo ou não, gente, tem gente que mente no currículo.
coloca que trabalhou em empresa que não trabalhou, e às vezes você confirma, liga ele, olha, eu gostaria de saber se constou no quadro profissional, funcionário tal, ah, não, trabalhou do período tal, período tal. Então, o que que ocorre? É interessante colocar o atual, porque o recrutador ele não vai ligar para a empresa que você está trabalhando, porque é uma questão ética, né? E o nome da empresa, e coloque ali também empresa de grande, olha, eu citei ali, empresa de grande porte na área de eletrodoméstico, um exemplo ali. Por quê? Às vezes o nome da empresa, ele não, digamos assim, não, a gente não faz a menor ideia do que aquela empresa trabalha. Então, por isso que a gente pede, às vezes, coloca o ramo da empresa. Porque se eu estou procurando um exemplo, se eu tenho um nome diferente, eu sou de uma concessionária, eu estou procurando um profissional, se aquela é do ramo de concessionária, opa, o recrutador, nossa, ele já tem um conhecimento, know-how geral aqui de como funciona a concessionária. Então, por isso que eu sempre oriento colocar. E a sua função? Ah, Grazi, eu passei por 3 funções. Então, você vai colocar o seguinte, a sua função, a última, coloca ali, cadê? As responsabilidades, tá pequenininha aqui, eu não sei se eu olho no meu notebook ou no... Quando eu cito ali as responsabilidades, eu vou citar as responsabilidades que eu tinha naquele cargo. Uma coisa que os candidatos pecam muito é não colocar essas responsabilidades. O que que ocorre, pessoal? Estou de olho na hora aqui. O que que ocorre? Às vezes, cada empresa varia. Tem empresa que dá uma nomenclatura para uma função, tem empresa que coloca outra nomenclatura. Então, se difere. Então, quando você coloca a responsabilidade e a empresa lê ali, ela já visualiza, não, olha, esse cara aqui tem o que eu preciso, ele fazia lá na outra empresa o que eu estou precisando aqui. E às vezes a habilidade que você desenvolveu lá vai acrescentar muito na sua função nova, na empresa que você está concorrendo. Então, não deixem de colocar quais as suas responsabilidades. Nossa, Grazi, eu desenvolvi um projeto lá muito, muito legal. Eu implantei um software lá. Coloque isso daí. Implantação, software de frente de loja, igual às vezes acontece. Então, coloque lá, porque é uma conquista que você teve nessa empresa. E assim vai. Então, a gente coloca também em ordem decrescente, do mais atual para os mais antigos. Se você trabalhou em muita empresa, tenta colocar ali, filtrar as empresas que você vê que aquela atividade que você desenvolveu vai auxiliar, digamos, auxiliar não, se comunicar, digamos assim, com aquela nova função, que você vai apresentar que você teve boas habilidades lá, que pode te agregar lá nessa nova vaga. Então, cita essas daí. Se você quiser, depois pode colocar assim, desenvolvido também atividades em outras empresas, num campinho abaixo. Ah, não, vou omitir. E às vezes tem recrutador que fica, né, que pergunta, mas o que você fez do ano tal até o ano tal? Digamos assim, porque tem gente que fica no exterior e tudo mais. Então, esse é o segredo da parte profissional ali, de experiência profissional. Ok, Daniele, isso daí, você vai se considerar ali, ó, o período, o nome da empresa, a única diferença, tá vendo ali? Que tá ali, ó, o tópico, o nome da função e a responsabilidade. Você vai dar um espaço, você vai colocar um exemplo ali, eu era gerente. Então, gerente, as atividades que eu desenvolvi. Antes, eu era assistente. Então, assistente e as atividades que eu desenvolvia. Porque você vai conseguir compilar, colocar ali todo esse... E outra coisa, as suas responsabilidades que você teve em uma empresa que são iguais, passei em 2 empresas e fazia a mesma coisa. Então, considere só as responsabilidades da empresa mais atual. Na segunda, você pode citar lá, atividades competentes ao setor tal. Por causa que aí para não ficar muito redundante, muito repetido. Olha, Andrei, eu coloco o nome, é interessante você colocar o nome a razão social. Se tem um nome fantasia, coloca entre parênteses. E é interessante também a gente colocar a cidade. Pulando agora, vamos para o próximo. A cidade onde a empresa está situada, ou melhor, próximo. Formação complementar. Nessa formação complementar, a gente pode colocar os cursos paralelos, tá vendo? Bem objetivo. Tudo da ordem decrescente para ordem crescente. Eu fiz ali gestão de projetos com Agile e Scrum, na Udemy, 2019. Então, sempre vou colocar o quê? Da mais recente para mais... E tenho muitos... Letícia, repete, por favor, então. A Letícia perguntou lá em cima se pode colocar frases legais ou trechos de livros no final do currículo. Não.
Eu também acho isso muito Coloca brega. Vou não. falar a verdade, Letícia. Nem pense nisso. Isso, porque vai perder, talvez isso daí, você vai perder a oportunidade de colocar uma coisa que realmente o recrutador está querendo saber. Você pode colocar na sua assinatura de e-mail, talvez. Você tem uma frase legal? Coloca na sua assinatura de e-mail, mas não no corpo do texto. Cursos, então, qual a formação que eu vou apresentar? A Grazi, eu tenho uns 40 cursos. Tem gente que eu fico admirada, vive para fazer cursos. Mas na hora que você vai buscar a vaga, coloque os cursos, só que comuniquem, que dialoguem com a vaga em questão. Então, se eu quero auxiliar administrativo, é a área financeira, eu vou colocar todas as minhas formações da área financeira. Todas as formações. Ah, área financeira, mas eu fiz Excel, não tem nada a ver com financeiro. Tem, pode colocar. Então, é o bom senso, analisar ali. Não, olha, eu fiz um curso de oratória. Então, eu vou colocar que eu tenho que me comunicar, porque às vezes eu vou ter que fazer uma apresentação. Então, coloque também oratória, porque isso daí está falando um pouquinho que você está buscando desenvolver essa habilidade. Informações adicionais. Lembra, alguém me perguntou ali como colocar voluntariado. Aqui é o campo que você pode colocar todas essas informações que não foram contempladas lá em cima. Claro, pessoal, com bom senso. Atuação, igual o exemplo ali, atuação como freelance em cursos profissionalizantes. Então, eu cito ali. Não tem registro, não é o objetivo da vaga, mas eu quero demonstrar também que sim, eu tenho domínio daquele conteúdo e isso vai me agregar talvez na profissão que eu vou desenvolver, se comunicarem as vagas, os assuntos, claro. Letícia, é interessante ela dar uma resumida, porque fica cansativo para o recrutador. Por mais que é interessante, talvez ela pode resumir o máximo para ser objetivo. Talvez ela possa resumir pegando aqueles cursos e informações que são diretamente ligados àquele cargo, né, que ela está pleiteando. Exato, é uma alternativa para resumir. Porque às vezes a pessoa vai colocar o curso de jardinagem que fez, sendo que o cargo que ela está pleiteando é auxiliar administrativo, não tem nenhuma relação. Isso. Né? De repente está filtrado, usar critérios. Né? Isso, exato. Bem falado, Fabrício. Uma outra coisa, pessoal, e aí eu já até vou falar com vocês aqui. Não sei se vocês me conhecem, eu administro a página de oportunidade de trabalho em Colatina. Olha. Então, isso, ó, vamos lá, pessoal. Agora a gente já está com 8 mil membros. E como é e é um voluntariado que eu faço também, porque tudo que eu fico sabendo na cidade de oportunidade de trabalho, eu posto lá. Então, isso daí, certinho, 2 páginas, o Eduardo. Tudo que é um voluntariado que eu faço e também mostra uma habilidade minha. Sim, a Graziele é envolvida com rede social, ela tem esse olhar, é recursos humanos. Tá vendo como que tudo se comunica? E ali também um exemplo, um exemplo ali, participação em ação social junto à comunidade local. Pessoal, hoje tem sido muito valorizado a participação da sociedade no terceiro setor. Então, assim, se você participa de projeto social, é claro, você tem que colocar. Coloque, mesmo que seja para vocês terem ideia, em São Paulo tem empresas que já quase que requisito. Pedro, repete, por favor, por obséquio. Ele está querendo a página do Facebook depois. Vou sim, vou colocar aqui, ó. Sigam lá na Expand. A gente coloca na descrição depois, tá, Pedro? A gente vai postar esses vídeos, então a gente vai colocar na descrição do link que ela administra, tá bom? Isso. E eu vou colocar lá na Expand. Pessoal, se vocês não seguem a Expand RH ainda, ó, vamos lá, que a gente está colocando um monte de novidades lá. Vender meu peixe. É isso aí. Vamos lá. Outra questão também, um exemplo aqui, eu participo também a gente trabalha com o Ministério de Louvor e tudo mais. É interessante, no meu currículo particularmente eu coloco. Porque além de eu estar apresentando também que eu sou engajada na sociedade, na comunidade, eu estou engajada na comunidade, e eu tenho responsabilidades, isso daí bem trabalha, fala um pouquinho do nosso convívio, do nosso relacional, da parte de relacionamento interpessoal. Querendo ou não, pessoal, isso daí agrega, por causa que nos mostra, assim, não, olha, e para participar de um voluntariado, a gente sabe que ele não tem interesse financeiro, digamos. Então, assim, a pessoa tem que ter um bom relacionamento, ela tem que gostar daquilo. Isso fala muito do profissional. Tem empresas que eu estava falando em São Paulo, para vocês terem ideia, é requisito interno ali, não sei se vocês já ouviram falar da Gaia. A Gaia é uma empresa muito massa, muito interessante, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, a Gaia ela tem o quê? Só o teto da área onde o pessoal trabalha é uma rede.
É uma rede que o pessoal, tudo o quê? É a hora que estão estressados, e o RH ama isso, né? A hora que eles estão estressados, eles vão para a rede. Fica tudo lá, olhando o pessoal trabalhar e deitado na rede lá em cima, né? E são várias ações, e eles são muito engajados com a causa, com o social. Então, isso daí desperta nas empresas, principalmente as empresas que estão voltadas para esse. Tá, Regina, sobre o Lattes. Eu até tinha falado ali que nós não comentaríamos aqui a respeito do Lattes, porque o Lattes é uma plataforma mais voltada para o acadêmico. Então, se vocês são estudantes com o objetivo de mestrado ou entrar na área acadêmica, é interessante vocês alimentarem sim o currículo Lattes. Ter a plataforma. Verdade, Pedro, eu esqueci de responder. Alimentem, mantenham a plataforma Lattes que vocês possuem, para poder também, querendo ou não, vocês mantenham o currículo de vocês sempre atualizado, para não ter aquele desespero. Apareceu uma oportunidade, a única coisa que você vai ter que fazer nesse caso é o quê? É fazer a conexão do seu currículo com aquela vaga, para não ter que ficar naquele desespero, olha, eu fiz tanto curso e está fora do meu currículo. Então, mantenham atualizado. Carta de apresentação. Felipe, hoje algumas empresas ainda entregam. Se você for entregar pessoalmente, você anexa ela. Ou também, se você tem o arquivo PDF bonitinho, na hora de enviar o arquivo, não é assim aquela coisa, assim, digamos, né? Por causa da objetividade que eu te falei. A empresa ela tem 6 segundos, digamos, ali, para poder avaliar um currículo e analisar. Vai para a próxima etapa? Não me atende, não é o que a gente está buscando. Teve uma pergunta grande aqui com o Eduardo. Algumas qualidades... Essa é a do Eduardo. Eu já tinha até visto e ia deixar para depois. Em Tá. resumo, ele está perguntando se é importante colocar algum defeito da pessoa como alguma condição crônica. Eu imagino que ele se refira também a alguma limitação, caso a pessoa seja portadora de necessidades específicas. Bem lembrado, Eduardo, isso daí. Aquela questão ali, se eu tenho algum defeito assim de comportamental, não é interessante citar, não. Apesar de que o recrutador ele vai perceber se você gosta de um atraso, se você é ansioso, ele percebe na hora da entrevista. Mas, assim, quando a gente fala isso daí, é o PCD. O PCD, se eu possuo, são profissionais, né, com deficiência, o PCD mesmo, que agora já foi com necessidades especiais, se eu não me engano, agora a nova regulamentação é PCD, a sigla. Coloquem, precisa citar no currículo. Por quê? A legislação, ela meio que obriga as empresas a ter 5% das vagas dela, do quadro profissional, destinado para esses profissionais. E eu falo assim, com toda segurança, é uma luta para conseguir PCD. Então, é interessante quando vocês possuem, destaquem quem possui, oriente que coloque no currículo PCD. E assim, pessoal, mesmo, eu tenho um exemplo ali, é porque às vezes a gente consegue, tem PCDs, porém não atende aquele requisito da vaga. Eu preciso para trabalhar com um exemplo ali, tem que dominar informática, mas não tem o conhecimento. Então, assim, o PCD também, ele precisa está constantemente se desenvolvendo dentro das limitações dele, mas buscando aprimorar sempre as habilidades dele, trabalhando é muito importante. E assim, respondendo aquelas perguntas, eu creio que eu respondi todas aqui, pelo menos naquele gráfico, né? Tá, pessoal. Todas do chat estão respondidas muito bem, por sinal. Foram, né? Que bom. Um outro ponto, pessoal, importante, que eu até citei aqui, e acontece muito, e eu acho que a gente tem 5 minutinhos ainda, né? 5. Rapidinho. O que ocorre, pessoal? Quando vocês virem um recrutamento, uma chamada de recrutamento, um exemplo, vaga para farmacêutico. Farmacêutico requer o quê? Formação superior. O que a gente muito recebe, às vezes o pessoal no desespero pega o endereço e manda o currículo que não se comunica com a vaga, não atende os requisitos, não mandem. Se o seu currículo não atender os requisitos, principalmente de formação acadêmica, não envie, porque a gente costuma dizer que está queimando cartucho. O que ocorre? Eu estou mostrando para o recrutador que eu não estou respeitando as regras impostas, digamos ali. Porque se tem que ter uma formação, eu preciso enviar o quê? Se eu atender aqueles requisitos, porque a empresa ela tem uma lei a cumprir. Isso daí faz o recrutador também perder tempo. Então, guardem o currículo de vocês para direcionar para as vagas que vocês atenderem o perfil, ok?
Eu creio que é isso daí. Obrigado, ô Pedro. O objetivo foi justamente esse, ser bem objetivo. Mas sim, eu confesso que tem muitas outras coisinhas que a gente poderia estar falando também. Mas eu acho que esse daí é o básico que eu busquei quando a Milane me comunicou, me entrou em contato comigo, contactou, e conversando um pouquinho também com a Tina, com o Fabrício, esse foi o objetivo. Sim, cadê? Fugiu aqui. Não entendi o nome. Guedes. Mas sim, pode colocar cursos online. Não precisa citar, como eu falei, que era cursos online, mas pode citar o nome do curso, ok? Então, pessoal, nós buscamos trazer o que mais assim, porque hoje, aproveitando que é uma live também, que vai contar para vocês também na faculdade, né? Mas é algo que está precisando hoje. A gente sabe que o nosso mercado, ele está ficando complicadinho. Então, assim, aproveitem, não saiam no desespero fazendo cursos aleatórios, que não busquem primeiro aqueles cursos que vocês digamos que vocês se identifiquem. Se identificou, busca fazer sim e coloca no currículo. Agora é hora de vocês prepararem o currículo, mantenham os currículos, observem, mantenham a atenção, porque tem muita empresa contratando. Hoje o home office vai crescer. Tem empresas que se a gente for analisar, daqui de Colatina a gente pode trabalhar para uma empresa lá em São Paulo. O home office agora vai crescer. É uma realidade. O que vem depois dessa pandemia, a gente costuma dizer que é o mundo VUCA. Quem assistiu a nossa live lá na Expand, nós falamos um pouquinho desse VUCA, né? Desse mundo de volatilidade, tudo novo, né? Ambiguidade, complexidade, incerteza. Então, vamos nos preparar. Não é motivo de desespero. Vocês estão bem encaminhados. E eu sei que o IFES também ele injeta muita formação para vocês. A gente só precisa cuidar do nosso emocional e ter objetividade ali. Busca, eu quero esse curso aqui, eu quero preencher meu currículo com esses cursos. E ficar atento também. Rede social, fique atento, busquem as empresas, busquem conhecer as empresas, se é aquela empresa que vocês querem trabalhar. Tem muita empresa que tem site próprio de recrutamento. Vão, cadastre o currículo, mantenha os cadastros da empresa também atualizado. E deixe o seu currículo lá também guardadinho aí, todo atualizado. A hora que precisou, tá ali, ó, a um clique. E aí vocês não vão demorar e vão entregar dentro da agilidade. E com esses requisitos que nós colocamos. Ok? Então, fica aí. Eu espero ter contribuído para vocês. Eu me coloco à disposição. Vou colocar aqui também o endereço da página que eu administro. Sigam também a gente ali na Expand. Expand a gente tem tentado trabalhar o máximo para atender empresas, mas também entender candidatos. Ser justamente essa ponte, esse elo, para poder comunicar aí, colocar todo mundo no mercado de trabalho, as empresas também engajadas na questão, um ambiente bem humanizado, e esse é o nosso objetivo. E eu estou aí à disposição. A Mônica Lopes ficou triste porque chegou no final. Mas não fica triste não, Mônica. Essa mesma live vai ficar disponível no nosso Instagram até amanhã, sem falta. Então você pode acessar que você vai ter todas as orientações da Graziele até amanhã, sem falta. Tá bom? Graziele, em nome do IFES, da professora Tereza, do Centro Acadêmico Silvana Guerra, eu só tenho a agradecer pela excelente live que inspirou todas essas pessoas aí.